Oi, gente. Então, continuando aqui os tópicos dessa aula dessa semana, na verdade, dessas aulas dessa semana, né? A gente, então, está trabalhando, pensando, né, o que é inovação no setor público, e eu acho que uma coisa bem interessante da gente fazer, um bom exercício de reflexão teórica e prática, é a gente pensar nas semelhanças e diferenças entre inovação no setor público e no setor privado. Então, talvez a maior diferença, né, a diferença básica entre essas duas formas de inovar, seja na forma como você vai gerar valor e que tipo de valor. Né? Então, no setor privado, né, quando a gente pensa nas empresas, no setor industrial, a gente está pensando em valor de mercado, a gente está pensando em lucro, em receita, né? E isso é bem claro. Quando a gente pensa no setor público, a gente inova para quê? Né? A nossa inovação no setor público, ela é também para geração de valor, mas para geração de valor público, que é completamente diferente da ideia de valor no mercado. Né? Então, daí o meu interesse em analisar as inovações democráticas, porque eu acho que elas são aquelas que estão mais perto da possibilidade de geração de valor público. Né? Porque as inovações democráticas elas estão fundamentalmente associadas a atender às demandas dos cidadãos, e, né, a melhorar os serviços públicos, a melhorar as políticas públicas, a implementação de ação governamental. Então, quando você está preocupado com todas essas questões, você está preocupado em gerar valor público, né? Preocupado com o bem-estar público. Então, preocupado com commons, né, que é um conceito que a gente também usa muito. Então, a ideia de geração de valor público ela é central para a inovação. Só que a gente sempre trabalhou muito essas diferenças e eu achei que seria interessante a gente trazer para a aula de hoje, a gente pensar também as semelhanças, né? O que une, né? Quais seriam os denominadores comuns entre setor público e setor privado? E aí eu trouxe um exemplo de uma empresa bem sucedida no mercado, né? Que todos conhecem, alguns alunos meus já fizeram estágio lá, que inclusive hoje são meus orientandos, a Disney. Né? Vamos falar da Disney. A Disney, ela oferece serviços. São serviços de entretenimento e lazer, mas são serviços. Né? Como é que a Disney começou? A Disney é uma empresa que teve início no interior dos Estados Unidos, né, com Disney. Disney era uma pessoa de uma cidade minúscula dos Estados Unidos e ele adorava desenhar. E dessa paixão ele resolveu então criar um estúdio, né, de criação de desenhos e pegou o irmão dele, o Roy, que foi o cara que cuidou dos negócios para ele. Ele cuidava das finanças, cuidava do marketing e ele desenhava. Então foi uma parceria que deu muito certo e se tornou o que é hoje uma empresa que vale mais de 30 bilhões de dólares. Né? Como é que eles chegaram aí? Né? Como é que eles saíram de uma empresa praticamente na casa deles para uma mega empresa que hoje vale tanto? Não só vale tanto, como atrai tantas pessoas. Para mim, a coisa mais fascinante da Disney é como ela atrai tantas pessoas para aqueles parques de diversão, para aquelas filas imensas. As pessoas ficam 2 horas, 3 horas nas filas para ter uma experiência num brinquedo de 5 minutos. Por quê? E fazem felizes, ninguém reclama, né? Como reclamam quando tem que ficar na fila do SUS ou na fila da Caixa para receber um auxílio, né? A minha ideia com esse paralelo aqui é pensar quais são as lições que o setor privado pode trazer para a gente no setor público, né? Como o sucesso da Disney pode, de alguma forma, trazer para a gente algumas pistas de como é que a gente tem que inovar no setor público. Né? Então, a ideia, tem vários empreendedores, pequenos empreendedores que dão palestras, né, que tem sites colaborando para esse investimento, né, das pequenas empresas, para pensar em como é que eles podem ter sucesso. Então, a ideia de você ter uma ideia e você, de fato, né, ter compromisso com aquela ideia, acreditar que aquela ideia é boa, é fundamental. Né? Então, a partir daí, você desenvolve um modelo de negócios
que você vai ter, não só acreditar nesse projeto, nesse modelo, mas também ter um compromisso com ele, né? Se envolver com ele. Quando você fala nisso, compromisso, se envolver com ele, se apaixonar, é legal, é mais fácil a gente entender um parque de diversões. Mas eu acho que a gente tem que pensar nesse mesmo entusiasmo, nesse mesmo compromisso, se a gente está na gestão pública, pensando em inovar num serviço que vai atender os cidadãos. Né? Como é que a gente pode gerar essa confiança, essa paixão, essa mesma paixão que a Disney desperta nas pessoas? Né? Então, a partir de uma ideia super simples, que foi um ratinho, o Mickey Mouse, a Disney se tornou o que é hoje. Então, muitos deles falam da questão de você estar sempre inovando, de você não se acomodar, uma coisa que acontece muito na gestão pública, se a gente for pensar, né? Muito poucos gestores têm essa vontade de realmente pensar diferente, pensar novos mecanismos, novas técnicas. Isso acontece em vários setores, inclusive no campo da inovação. É uma área, né, uma sub-área super interessante, inclusive, de se estudar, que é a resistência natural dos indivíduos à inovação. As pessoas, geralmente, elas gostam de ficar dentro daquele comportamento habitual, do que elas estão acostumadas já a fazer, porque aquele comportamento dá a elas uma certa confiança e segurança e é cômodo, né? Então, como fazer para no setor público a gente também está sempre pensando em novos personagens, pensando em novas heroínas, pensando de fato em criar um diferencial naquela gestão, né? Qual vai ser o meu diferencial? Como eu posso inovar a favor da democracia? Como eu posso fortalecer a democracia? Aqui é muito interessante, né, se vocês forem observar, essa fila de pessoas lá em cima é na Disney, né? Numa dessas filas que a gente fica 3 horas e meia para entrar, né? A gente que vai, né? Lógico, né? Quem vai, quem pode ir e gastar, inclusive, uma fortuna, né? Você ainda fica 3 horas na fila, não é para receber um auxílio ou para receber um dinheiro, você paga para ficar na fila, no calor, suando, né? E para ficar depois num brinquedo de 5 minutos e sair todo mundo feliz da vida, né? Qual é a diferença, né? O que está faltando para a gente construir inovações que também, de alguma forma, satisfaçam as demandas? Né? Como é que a gente pode pensar em inovar no setor público de forma a realmente satisfazer as demandas dos cidadãos? E aí eu acho que tem 3 questões centrais que a gente tem que pensar quando a gente vai pensar em inovação democrática. Né? Primeiro, inovação para quem? Ou seja, a inovação ela tem sempre um público-alvo. Né? Se o seu grupo, né? se aquele público-alvo ele é particular, muito específico, então você tem que pensar muito bem como vai ser esse desenho, que vai realmente atender aquela população específica, né? Que tipo de atrativo você pode criar para que aquela inovação seja acolhida dentro da gestão e pelos cidadãos, né? Isso é muitíssimo importante. Pensar em inovação para quê, né? Ou seja, para que a gente vai pensar numa inovação democrática? A gente já mais ou menos está tendo algumas dicas aqui, né, com as aulas, com os exercícios, é basicamente visar a solução dos problemas públicos. Então, como é que a gente vai solucionar a crise hídrica? Como teve uma aluna aqui que colocou lá no fórum de discussão. Como é que a gente vai resolver o problema da segurança? Ou melhor, da falta de segurança no Brasil, que o Matheus colocou, né? Como é que a gente vai criar soluções que realmente alcancem resultados, gente? E aí uma das coisas fundamentais é a efetividade das inovações, a efetividade dos seus resultados, né? Ou seja, a gente tem que fazer a inovação alcançar os seus objetivos, de fato produzir resultados no poder público, ou seja, poxa, aquela inovação gerou uma nova política pública, ou gerou uma nova ação governamental, aquela inovação gerou uma lei nova que revolucionou toda a forma como a gente lida com a proteção de dados pessoais na internet, por exemplo. Né? Então, é pensar basicamente no para que você está pensando aquela inovação. E inovação por quê? Né? Por que a gente fala de inovação e não fala de processos governamentais? Por que a gente insiste em colocar esse termo inovação dentro da gestão pública? Né? A ideia, gente, é justamente pensar em alternativas ao que já está aí.
né? O aparelho governamental, o Estado, de uma forma, né, na sua composição, na sua estrutura, muito complexa, administrativamente, politicamente, especialmente no Brasil, que é um país muito complexo, né, muito grande e por isso muito complicado, com os vários níveis de governo. A inovação ela é central para que a gente encontre soluções fora da casinha, sabe? Que a gente encontre soluções que de fato vão fazer a diferença, vão transformar a gestão, e por isso que eu gosto muito de pensar em inovação democrática, porque eu acredito na democracia, eu acho que a democracia ela atende a população, ela é a que está mais próxima de tudo aquilo que a gente entende como uma gestão e uma administração pública que de fato vai criar essa interdependência, né, entre cidadãos e aqueles que ouvem ou que deveriam ouvir os cidadãos, entre representantes e representados. Então, uma coisa muito interessante na aula de quarta-feira, né, que é sobre esse livrinho aqui do Castells, que é o último dele, né, eu falei um pouquinho sobre os outros na outra parte da nossa aula. Esse livrinho aqui é o menor que ele fez, porque ele não é muito otimista, o Castells sempre foi muito otimista, e aqui ele começa falando que a gente vive uma crise como nunca antes vista, né, recentemente, que é a crise de legitimidade política, né? É uma crise onde os representados não se sentem representados pelos seus representantes. E o que leva isso, né? E uma série de consequências bastante complicadas para a democracia vão resultar desse cenário de crise de legitimidade política que a gente vive hoje, e a gente vai conversar bastante com calma na quarta-feira sobre isso também. Então, aprofundando agora um pouquinho mais o conceito de inovação democrática que a gente viu nas outras aulas, né? Então a gente vai a cada aula acrescentar uma camada de conceito e uma camada de exemplos práticos para que fique tudo bem claro para vocês. A inovação democrática, de acordo com os conceitos mais clássicos, ela representa uma mudança nas organizações governamentais, nas instituições, que implique participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão, né? Então, a inovação democrática no conceito clássico é isso. É como os cidadãos passam a fazer parte do processo político de tomada de decisão e como eles transformam institucionalmente a partir do momento em que as suas demandas estão sendo consideradas e a partir do momento em que, então, essa inovação se torna de fato democrática. Então, são novas formas de participação, mediante novos desenhos, inclusive, né? São desenhos institucionais que incorporam múltiplos atores, como a gente vai ver. E o fundamental, né? A questão central e fundamental é garantir a efetividade das inovações, ou seja, garantir os resultados das inovações. A nossa abordagem aqui tecnopolítica, como eu mencionei nas outras aulas, né? É uma abordagem que vai pensar na inovação como um espaço, né? E aí o espaço é sociotécnico, porque ele não é só social, só político ou só técnico, é um espaço que conjuga a tecnologia às práticas cotidianas, né? Como eu já comentei com vocês. E nesse espaço da inovação, diversos elementos vão interagir. Então, processos diferentes, atores diferentes, né? A gente agora está fazendo um mapeamento das inovações democráticas no Brasil que estão sendo desenvolvidas para o combate à pandemia. E aí é bem interessante a gente observar que a imensa maioria ela é desenvolvida por inúmeros parceiros, não só do mercado ou do governo ou da sociedade civil, uma combinação de elementos e de atores que vão pensar esses processos e pensar os seus resultados coletivamente. Um outro elemento muito interessante são os saberes, que a gente vai ver especialmente na aula que a gente tiver sobre crowd law, que é a produção colaborativa de leis, né? E no crowd law a gente vê de uma forma mais clara como os diversos saberes, inclusive os saberes não sistematizados, os saberes não científicos, que é, por exemplo, o senso comum, a sabedoria popular, isso tudo aparece dentro do espaço da inovação democrática quando todo mundo tem
o direito à fala, quando todo mundo tem o direito de se expressar e de se colocar, e isso é o que vários autores chamam de inteligência coletiva. Então, a inovação democrática é um espaço riquíssimo para a gente observar esses diversos elementos que compõem a nossa sociedade contemporânea e que são responsáveis pela materialização da ação pública. A inovação democrática digital é exatamente esse mesmo conceito, só com a diferença que a tecnologia vai ser a mediadora ali naquele espaço. A gente tem cada dia mais inovação democrática digital, né? Como tudo, até como a governança, que também é cada vez mais digital. E, como diz Wilson Gomes, que é um teórico do campo de democracia digital que eu gosto muito, ele é coordenador do nosso INCT em Democracia Digital. Quem quiser procurar na internet, é uma rede de pesquisadores imensa, inct.dd, se vocês colocarem assim, vocês vão achar. E o Wilson Gomes é o coordenador. A ideia, né, é que daqui a pouco tudo vai ser digital, vai ser um pouco repetitivo a gente falar inovação democrática digital, né? Assim como governança digital também, porque a tecnologia está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Se a gente for observar o que aconteceu agora na pandemia, isso fica cada vez mais evidente, né? A gente precisa da tecnologia para a educação, né? Tipo agora, a gente precisa da tecnologia para os serviços de saúde, né? Nesse sentido, a inovação democrática tem ajudado muito a diminuir o volume de pessoas nos postos de saúde, nos hospitais. Então, o digital ele vai ser um termo meio que supérfluo daqui a pouco, porque tudo vai ser digital praticamente, ou pelo menos mediado pela tecnologia, né? Então, é isso. Então, esse conceito de inovação democrática, que é o que a gente vai usar, né, que a gente vai se apropriar dele ao longo do semestre, ele é muito importante para vocês apreenderem, né, todas as práticas políticas e todas as experiências que a gente vai discutir aqui. Então, a inovação democrática digital, assim como as outras também, né, elas se constituem nessa rede de pessoas, rede de atores, que vão traçar as estratégias, pensar as estratégias para a materialização da ação pública, tendo como foco a participação social, a participação do cidadão, seja na formulação, seja na implementação, seja na avaliação e monitoramento das políticas públicas, na elaboração de leis ou elaboração de projetos de lei inicialmente, né? Bom, e agora eu preparei para vocês alguns exemplos de inovações democráticas digitais que a gente trabalhou, estão na base de dados, estão na base de dados do Latino. Quem tiver interesse por esses problemas públicos específicos também já podem pesquisar elas com mais profundidade, quem sabe para uma monografia, para uma pesquisa do PIBIC, né? E, inclusive, tem alguns alunos meus que são meus alunos PIBIC, e eu acho que seria bem interessante. Uma das inovações que talvez vocês já tenham ouvido falar é a Chega de Fio-Fio. Ela é uma plataforma e um aplicativo, né, que trabalha com georreferenciamento. A Chega de Fio-Fio é um mapa, um grande mapa do Brasil, onde você pode entrar e colocar o seu relato, ou mesmo se informar nessa base de dados a respeito do que acontece na sua cidade, no que diz respeito à violência de gênero. Então, se uma pessoa sofreu algum abuso, algum tipo de violência, ela pode entrar e colocar o seu relato exatamente naquele endereço onde aquele abuso aconteceu, né? E aí deixar ali registrado anonimamente que aquele lugar ali é um lugar perigoso para as meninas andarem, por exemplo. Né? Então, teve uma época que, quando começou a Chega de Fio-Fio, todas as meninas da UNB tinham um aplicativo no celular e desviavam dos lugares mais perigosos, onde tinham relatos ali. Então, a princípio, essa plataforma, né, que foi desenvolvida pela Fundação Olga, ela não tinha nenhuma pretensão em interferir efetivamente, concretamente no poder público, mas ela acabou sendo usada pelo Ministério Público de São Paulo para o desenvolvimento de cartilhas, de campanhas contra a violência de gênero. Então, esse é um resultado efetivo de uma inovação que, a princípio, nem tinha como intenção que isso acontecesse, mas ela acabou dando esse resultado efetivo. Aqui é um exemplo de um relato, aqui em Brasília, inclusive aqui na Asa Norte.
Se vocês quiserem entrar depois para darem uma olhada, eu recomendo. Instinto de Vida é uma plataforma multiatorial, essa bem maior do que a Chega de Fio-Fio. Instinto de Vida, ela congrega vários países em torno da ideia de reduzir a quantidade de homicídios na América Latina. Então, para vocês terem ideia aqui, a América Latina concentra 8% da população mundial e, na verdade, 34% dos homicídios no mundo acontecem aqui, especialmente Brasil, Colômbia, México. Então, o objetivo dessa iniciativa é reduzir os homicídios nessa região, né? E tem algumas metas, né? Eu até coloquei aqui para vocês algumas metas que eles têm, tipo reduzir a violência fatal à metade no período de uma década. Aqui é interessante porque o Instinto de Vida ele começou a ser, então, replicado em vários países, né? Esse aqui é a plataforma Latino, mostrando Brasil, Colômbia, Guatemala, México. E aí aqui a gente tem uma característica muito importante da inovação no setor público, que é o poder de replicabilidade. Então, é fundamental que essa inovação ela possa ser replicada para que ela tenha efetividade, né? Para que ela seja bem sucedida, para que ela dure no tempo, alcance seus objetivos. Aqui as metas, né? Os planos, metas que eles têm. Aqui uma pequena lista que não inclui todos, mas todos os atores que estão envolvidos nessa iniciativa. Então, como vocês podem ver, é uma rede com múltiplos atores, como a gente viu lá na nossa definição. Aqui é uma página central do catálogo de Crowd Law, né, que é esse conceito que foi desenvolvido pela Beth Novak, que é a coordenadora do projeto lá na Universidade de Nova York. Também eu aconselho a todos a entrar na universidade, no departamento que se chama Gov, de governo, e Lab, de laboratório, GovLab. É um departamento, como aqui o Departamento de Gestão de Políticas Públicas, ele faz muitos trabalhos em parceria com o governo, seja o governo federal, seja o de Nova York, e são ideias e são projetos muito interessantes e muito parecidos com o que a gente faz aqui também. Então, vale muito a pena vocês conhecerem, porque sempre tem intercâmbio de alunos, sempre tem a possibilidade de fazer uma pós-graduação lá, e inclusive a equipe de pesquisadores, não só a Beth, mas todo mundo lá é realmente muito legal. Aqui tem uma inovação que eu adoro, que é o Serenata de Amor, né, que é uma plataforma desenvolvida com recursos de inteligência artificial. Eles desenvolveram um botzinho que se chama Rose, e a Rose faz a mineração de dados numa base de informações que a Câmara disponibiliza a respeito dessa cota para exercício da atividade parlamentar. É uma cota que existe, que os parlamentares podem gastar até R$44 mil por mês com atividades parlamentares. Fica um pouco geral, bastante geral, a gente não sabe exatamente o que são atividades parlamentares, porque pode ser gasto com comida, passagem de avião, combustível. E o que a Rose faz nessa mineração de dados é destacar informações, digamos assim, estranhas. Informações que, digamos, a gente não definiria exatamente como atividades parlamentares ou talvez excessivas. Alguns exemplos aqui para vocês. 30 tanques de gasolina num mês, gasto por um deputado. O valor de uma nota de uma refeição, R$ 6.205. 2 deputados já pediram reembolso de 13 refeições feitas no mesmo dia. E por aí vai. Se vocês quiserem dar uma pausa aí, vocês vão ver todos os dados. Entrem na plataforma, que é muito legal, muito interessante de ver e de perceber, né, qual é a importância de uma plataforma como essa. Porque também não é pensado assim, eu vou criar o Serenata de Amor para depois existir uma lei que faça um controle maior dessa cota parlamentar. Não. O objetivo da inovação é ter um efeito indireto na sociedade contemporânea.
E isso é muito interessante porque no nosso modelo de análise, que a gente vai ver na segunda parte da disciplina, a gente mostra justamente isso. Nem todas as inovações têm a intenção de gerar efeitos diretos. Às vezes a inovação ela está focada na conscientização política, ela está focada em mostrar para os cidadãos que eles têm aquela fonte para pesquisar. Existe aquela base de dados, entende? Então, entrando no Serenata de Amor, a gente vai poder ter acesso a dados que podem futuramente desencadear ações interessantes, mas que o processo é um maior controle e um maior monitoramento dos gastos governamentais. Esse que é o mote objetivo central do projeto da iniciativa, né? Que é apresentar as informações e com o acesso a essas informações você ter mais conscientização política. Tem uma orientanda minha que vai agora fazer a monografia e a pesquisa dela é justamente sobre o quanto os cidadãos se apoderam, se apropriam dessa ferramenta. Porque uma coisa também é a ferramenta existir, a outra coisa é o cidadão usar. Então, até que ponto essa inovação vem sendo usada pelos cidadãos? Ou seja, até que ponto ela de fato está cumprindo o seu papel de monitoramento dos gastos. Então, são essas as questões que a gente trabalha muito nesse campo, né? Então, é isso. Para finalizar, voltando às nossas perguntinhas centrais aqui, a ideia, então, é pensar como a gente faz as iniciativas serem mais sustentáveis, como a gente faz as iniciativas alcançarem os seus objetivos, terem continuidade no tempo, né? E a partir daí a gente conseguir construir uma estrutura democrática mais sólida, uma estrutura democrática que seja forte e que não seja derrubada a qualquer vento governamental, digamos assim. Então, a ideia é como é que a gente pode fortalecer a democracia participativa por dentro, pelas estruturas políticas, a partir do momento em que a gente começa a pensar em novas práticas, em novos comportamentos, em novos valores, em novas formas de ação pública, em novas práticas políticas que vão fortalecer e consolidar a democracia no Brasil e no mundo. Então, essa é a ideia central, gente. E espero que vocês estejam gostando do Castells. A gente, então, vai, na quarta-feira, falar sobre as dúvidas de vocês, que vocês colocaram no fórum de discussão. Tá bom? E a partir das dúvidas eu vou construir a aula para a gente debater também, porque a aula é fundamentalmente debater, ver se a gente pode ver a carinha um do outro. Por favor, deixem as câmeras de vez em quando, se vocês quiserem, porque é muito legal a gente ter essa interação, ver que vocês estão ali do outro lado, pelo menos em algum momento, né, da aula, tá bom? Aqui para finalizar, gente, é uma licença poética. Não sei se vocês conhecem Mondrian. Mondrian é um pintor que faz esse tipo de quadro com traços e cores vivas, né? E tudo muito indefinido, ele é surrealista. E a ideia é a gente pensar o que está por trás dessas linhas. Vocês acreditam que um elemento da natureza deu origem a esses traços? Né? E qual foi esse elemento? Teve uma exposição dele aqui no CCBB, e aí mostra, né, o processo de criação. Aqui a gente está indo de trás para frente, tá? Esse aqui são os esboços iniciais. E tudo surgiu dessa árvore aqui que vocês estão vendo à direita. Então, da árvore, que está aqui nessa pintura azul, ele passou para outra, o desenho acima, que já eram só traços ou linhas mais subjetivas, né? E a partir disso aqui, ele chegou lá naquela pintura bastante abstrata. Então, a ideia é a gente pensar o que está por trás dessas linhas, né, que estão retratadas na pintura, mas que não representam tudo que envolve e tudo que gerou aquela pintura. A ideia é a gente pensar o que está por trás dessas linhas, o que está por trás de uma política pública, o que está por trás de um decreto, de uma ação governamental, o que está por trás de uma fake news que é disseminada nas redes sociais, nas mídias sociais, aparentemente inocentemente ou só para zoar, mas o que está por trás disso tudo? Né? Tem uma parte da disciplina que a gente vai pensar a modulação de comportamento, né? Como hoje a gente tem o que a gente chama de governança algorítmica, conduzindo práticas políticas, comportamentos individuais e coletivos. Então, esse é também um dos tópicos que a gente vai discutir.
E é isso, minha gente. A gente se vê então na quarta-feira, às 19 horas, tá bom? Eu já inseri todo mundo no Teams. Se vocês receberam alguma mensagem, tá lá. Se vocês não receberam, seria legal vocês entrarem no Teams e ver se vocês encontram essa sala nossa de debate que se chama ISP, tá bom? Quem não encontrar, me avisa. Lembrando que todas as postagens nos fóruns de discussão valem 10 pontos ou por aí, né? Sempre uma coisa aproximada. Então, por favor, participem. Eu estou adorando ler vocês lá. Estou gostando muito porque dessa forma, mesmo que não verbalmente e não sincronicamente, mas escrevendo, vocês escrevem num dia, eu vou ler quando num outro, né? Assim que eu tiver o tempo para isso. O legal é que parece que eu fico mais perto de vocês com esses comentários do que se a gente também estivesse tendo só aula na sala de aula e vocês sem comentar e sem conversar e sem comentar ou falar sobre o tema mesmo, né? Então, eu acho que vai ser uma experiência muito rica, muito diferente, né? Mas eu acho que vai dar certo. Eu estou tentando, a primeira parte da aula eu já estou tentando fazer o upload, salvar como vídeo, mas eu acho que eu fiquei na hora super, não sabia se ia dar certo, aí pedi 3 vídeos, então tá assim, tipo, há 3 horas fazendo o upload, mas vai dar certo, tá bom? Se vocês não receberem hoje à noite ainda, amanhã de manhã com certeza já vai estar com vocês. Tá bom, gente? É isso. Fiquem bem, em paz, em segurança, com muita saúde. Até. Isso aqui é só para lembrar vocês quais são as atividades dessa semana, tá? Que é para ler o artigo sobre biopoder e democracia. O vídeo do YouTube é o encontro do GPP, onde eu apresentei esse artigo, então um complementa o outro. E por fim, vocês colocarem no fórum de discussão 2 dúvidas sobre esse artigo, que a ideia é essa, eu pegar as dúvidas de vocês e elas serem material para eu preparar a aula, né, de uma forma que fique legal para vocês. Agora foi, acabou. Tchau, gente. Até.